Bom, vamos falar um pouco do cristianismo. Eu queria começar falando dessa imagem aqui de Cristo, que é uma imagem estilizada, vamos dizer assim, é uma imagem idealizada. Quando Roma adota o cristianismo, em princípio os romanos combateram os cristãos, perseguiram, mataram cristãos, mas depois Roma acabou assumindo o cristianismo para si. Quer dizer, Roma adotou o cristianismo como religião oficial. E a partir daí eles vão fazer uma adaptação do cristianismo primitivo, do cristianismo cristão realmente, de Cristo, para o cristianismo romano, que é esse que nós seguimos hoje. Então, quando os romanos passam a seguir o cristianismo, então eles criam um Jesus Cristo ocidental, um Jesus Cristo romano, praticamente, de olhos claros, né, cabelos mais ou menos claros e tal. Então, essa imagem, a imagem de Cristo, é a imagem de um romano daquela época. Nós nunca vimos o rosto de Jesus Cristo, evidentemente, mas Jesus Cristo era judeu, né? Jesus Cristo era lá do Oriente, da região da Arábia atual, ali nas proximidades da Arábia, do Estado de Israel atual. Então eles são, primeiro, eles não são tão brancos quanto os europeus, eles têm a pele bem mais escura. Ah, professor, Jesus era negro? Não, não era negro, mas não brancos como os europeus, não do olho claro, do olho azul como os europeus. Então é importante a gente pensar nessa questão. Esse Jesus, né, que aparece na cruz cristã, que aparece nos muitos quadros dos cristãos, né, nas igrejas, nos vitrais das grandes igrejas, é uma imagem idealizada. Cristo provavelmente era bem diferente desse que é cultuado pela igreja aqui. Estou falando do aspecto que foi dado a ele. Então, Cristo nasce na região da Galileia, né, na pequena cidade de Nazaré, da Judéia, que era uma província romana, ou seja, era uma colônia dominada pelos romanos, que era governada, então, quando Cristo foi crucificado, aquela região era comandada pelo Pôncio Pilatos, que era um governador romano. Os cristãos são levados como escravos para Roma, entre eles um cristão muito famoso chamado Paulo de Tarso, que depois foi canonizado e se tornou São Paulo. Tem outro cristão também muito famoso, que foi Pedro, que também foi levado, São Pedro, que foi levado para Roma como cristão. São Pedro aparece no filme do Quo Vadis, inclusive também ele chegou a ser crucificado, depois cortaram a cabeça dele, foi crucificado de cabeça para baixo, como um castigo pior ainda, depois cortaram a cabeça dele, enfim. Então esses são cristãos famosos, mas eram centenas, milhares de cristãos que foram levados como escravos para Roma. E o número deles foi aumentando bastante. Esses cristãos, eles eram martirizados, ou seja, eles eram levados para a arena, porque, como eu disse, os romanos, em princípio, perseguiram os cristãos. Essa perseguição começou com Nero, lá naquele episódio do incêndio de Roma, que Nero botou a culpa nos cristãos. Você sabe se foi mesmo Nero quem mandou botar fogo em Roma. Como eu disse, é uma história controversa, mas que ele botou a culpa nos cristãos é fato. Tem até decreto escrito do Nero atribuindo a culpa do incêndio aos cristãos. Então, a partir dali começou uma dura perseguição. E aí tudo de ruim que acontecia em Roma, inclusive o incêndio, era culpa de quem? Culpa dos cristãos. Por que eles não gostavam dos cristãos? Porque os cristãos, eles eram contra as tradições romanas, os costumes romanos. Essa religião, como era uma religião muito ligada às pessoas pobres, começa a crescer. Lembrando que Roma tinha muito pobre, muito plebeu que vivia quase que na miséria, mendigando em Roma. Então a ideia da pobreza, o cristianismo primitivo, ele pregava a ideia da pobreza. Se vocês observarem lá na Bíblia o chamado Sermão da Montanha, Cristo ele faz as chamadas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que sofrem, porque deles será o reino de Deus. Bem-aventurados os que padecem da fome e da miséria, porque esses serão recompensados. Então essa ideia de que quem é pobre depois da morte vai ter uma recompensa, acaba convencendo muitos plebeus romanos a aderirem à religião. Essa imagem aqui é tirada do filme Quo Vadis, os cristãos lançados às feras, e ali a população romana assistindo. Aqui tem um cristão crucificado. Então observem uma coisa, os cristãos, eles não tinham medo de morrer na arena. Por quê? Porque eles levavam uma vida muito difícil, eles eram escravos em Roma. Escravo era tratado como uma coisa qualquer. E eles passam a ser perseguidos porque eram cristãos. Entenderam?
Então, o que dizia a Bíblia? Que aquele que era perseguido em nome de Deus, por seguir em Deus, por acreditar em Cristo, esses teriam uma recompensa dupla quando chegasse ao céu. A vida deles aqui na terra era tão miserável que eles preferiam a morte. Então, quando eles eram lançados na arena, eles enfrentavam de peito aberto, sem medo, com altivez, assim como se fossem realmente muito valentes. E isso deixava os romanos impressionados. Diziam, não, o Deus deles realmente deve ser um Deus muito poderoso, porque olha a força que esse pessoal tem, olha a coragem que eles têm. Isso só pode ser uma coisa de Deus mesmo. E assim o número de cristãos vai crescendo cada vez mais. Chega um ponto que é praticamente impossível controlar o cristianismo. Entenderam? Por que eles são perseguidos? Olha aqui, ó, presta atenção. Primeiro, porque eles não aceitam se curvar diante do imperador. Eles não aceitam cultuar o imperador. A partir do Otávio em diante, quando ele ganha o título de Augusto, venerável, divino, sagrado, havia um culto ao imperador. Além dos cultos aos muitos deuses, os romanos eram politeístas, né? Então eles tinham cultos para todos os deuses e havia um culto especial ao imperador. Os cristãos se recusavam a participar dessas cerimônias, porque eles diziam que Deus é apenas um, era Cristo. Então eles se recusavam. E eles eram castigados por isso. Então toda a tradição cristã era diferente. Tudo aquilo que Cristo pregava era diferente daquilo que os romanos praticavam na sua cultura, ou seja, era uma antítese aos costumes romanos. Então, por exemplo, os cristãos pregavam a paz. E a gente percebe isso na passagem bíblica quando Cristo diz: se alguém te bater na face esquerda, ofereça a direita. Quer dizer, você não deve revidar. Isso é pacifismo. A civilização romana era militarista. Roma se tornou grande por conta da guerra. Então os cristãos eram contra a guerra. Percebam que a cultura cristã combatia tudo aquilo que os romanos acreditavam. Os cristãos eram espiritualistas, ou seja, eles acreditavam numa vida após a morte, numa recompensa para aqueles que sofrem na terra. Os romanos eram materialistas. Então, na religião romana, eles não davam muito valor à vida pós-morte, quer dizer, eles não acreditavam muito nisso, mas aqueles que acreditavam pensavam assim: se você é rico e tem uma boa vida aqui na terra, você vai ter essa mesma boa vida lá no céu, ou lá do outro lado, enfim, após a morte. Se você é escravo agora, você vai ser escravo depois. Então, eles eram mais materialistas. Por isso que eles lutavam, né, durante a sua existência para ter uma vida melhor aqui na Terra, porque essa vida seria replicada depois. Os cristãos acreditavam completamente o contrário. Quem é perseguido agora terá justiça feita depois. Quem passa fome agora terá sua fome saciada depois. Então é uma valorização da pobreza como uma forma, um critério de salvação. Aqueles que sofrem da miséria, aqueles que são perseguidos, serão recompensados. Depois vocês peguem a Bíblia de vocês e deem uma lida no Sermão da Montanha. Vocês vão ver que ali é uma exaltação realmente aos que sofrem. E aí eles vão ter essa repressão dura, essa perseguição, não apenas pelo fato de serem escravos, mas pelo fato de serem cristãos. Então, como eles não podiam cultuar livremente a sua religião, que era proibida, o cristianismo foi proibido, muito proibido em Roma, perseguidos e tal, principalmente quando começa a se espalhar entre os plebeus. Os romanos começam a ficar com medo, as autoridades romanas começam a temer. Então, para poder fazer os seus cultos, os cristãos o faziam nas chamadas catacumbas, em subterrâneos. Eram locais onde geralmente eles sepultavam as pessoas. Então os cristãos se reuniam ali para poder fazer os seus rituais cristãos. As cerimônias cristãs eram feitas sempre nos subterrâneos, chamados de catacumbas. E as coisas começam a mudar. Então, olha aqui já entrando no século IV, eu vou responder a pergunta do aluno. Eu não vi quem era, porque eu estava com a tela cheia aqui, eu não vi quem perguntou. Né? Como é que, de repente, essa coisa começou a mudar? Começa a mudar com um imperador chamado Constantino, século IV. No século IV, Roma estava sendo ameaçada. Aqui nós já tínhamos alguns problemas, Roma já entrava num processo meio que de decadência, o império já não era mais tão poderoso, uma das consequências da Pax Romana. Eu disse para vocês que, ao longo prazo, a Pax Romana trouxe consequências negativas. Então havia aqui uma ameaça de invasão de povos bárbaros já, numa batalha muito famosa, conhecida como Batalha de Ponte Milvia. O imperador era Constantino. Então, quando estava prestes a acontecer essa invasão, que eles sabiam que os bárbaros estavam se aproximando
das fronteiras de Roma. Então, Constantino, que era o imperador, ele fez uma jogada. Ele disse, talvez para dar coragem aos soldados, nessa altura, muitos dos soldados que compunham o exército romano já eram cristãos, então, para dar uma força aos soldados, ele disse que à noite da véspera da batalha, das vésperas, né, dos dias antes, ele teve um sonho, que foi uma visão. E nesse sonho, uma voz misteriosa apareceu no sonho dele e disse: In hoc signo vinces. Com esse sinal vencerás. E o sinal era o sinal da cruz de Cristo. Entenderam? Então, com a cruz de Cristo vencerás. Ou seja, com o cristianismo vencerás. E aí ele ordenou, então, a todos os soldados que pintassem o símbolo da cruz nos escudos. E os romanos acabaram vencendo a batalha de Ponte Milvia. Olha só. Esse era o símbolo, não era propriamente uma cruz, mas era o símbolo dos cristãos. É assim que se escreve Cristo em grego. Tá? Lembrando que muitos dos cristãos que viviam em Roma não falavam a língua latina, eles falavam a língua grega. Acabam depois aprendendo e falando latim com o tempo, né? Mas muitos falavam a língua grega. Então, olha só, isso aqui é Cristo em grego. O X e o P, né, que são as duas letras iniciais aqui, aparecem no símbolo. Então, com esse símbolo, com esse sinal, vencerás. Deixa eu voltar só uma coisa aqui. Então, o que vai fazer Constantino? No ano de 313, depois de vencer a batalha de Ponte Milvia, Constantino atribui a vitória a uma bênção do Deus cristão. Então ele vai fazer um decreto, ou um edito, chamado Édito de Milão. Milão foi a cidade onde ele assinou o decreto, uma cidade da Itália, né? Onde ele assinou o decreto, chamado Édito de Milão. O que dizia o Édito de Milão? Que a partir daquele ano de 313, nenhum cristão seria mais perseguido ou punido simplesmente por ser cristão. Ou seja, ele estava dando aos cristãos liberdade de culto. Esse foi o primeiro passo. Constantino é considerado, inclusive, pelos cristãos como o protetor da Igreja Católica em Roma, né, no Império Romano. Porque ele, então, ele vai liberar a prática do cristianismo em Roma. A ideia é assim, olha, quem quiser ser cristão, que seja. A partir de agora, o governo não se mete mais nisso. Aqui nós temos uma imagem, né, um quadro que foi pintado, né, sobre a Batalha de Ponte Milvia, no ano de 312, e logo depois a vitória, então, ele vai fazer o decreto do Édito de Milão, em 313. Vitória dos romanos aqui. Bom, e no ano de 380, ou seja, pouco depois, nós teremos, então, a oficialização do cristianismo. O imperador chamava-se Teodósio. Então, Teodósio, ele vai fazer, lá no chamado Édito Tessalônico, Tessalônica era o nome de uma cidade, de uma província romana, e lá em Tessalônica, então, eles vão reunir uma cúpula do poder imperial romano e vão decidir, então, pela oficialização do cristianismo. Veja que de 313 a 380 dá menos de um século. O cristianismo cresceu tanto, inclusive agora entre romanos importantes. O próprio Constantino se converteu depois ao cristianismo. Então nós já tínhamos muitos generais, senadores que haviam se convertido ao cristianismo. E aí então não restava outra coisa a fazer, era oficializar o cristianismo e, inclusive, proibir os cultos aos deuses pagãos. Então, Júpiter, Juno, Baco, enfim, o Netuno, todos os deuses que eles cultuavam antes serão proibidos. Vocês sabem que é nesta ocasião, e por esse tempo aqui, que vai se proibir também os Jogos Olímpicos. Lembrando que Roma dominava também a região da Grécia. E muitos das tradições, dos costumes dos gregos eram praticados ainda também no Império Romano. Por exemplo, continuava a acontecer de 4 em 4 anos os Jogos em Olímpia, que era território agora romano, né, da Grécia. Então o rei Teodósio ele vai proibir a prática dos Jogos Olímpicos, porque eram jogos consagrados a Zeus, eram jogos dedicados ao deus Zeus, ou Júpiter, né, como chamavam os romanos, que era o mesmo deus, na verdade. Então foram proibidos. Vocês devem se lembrar da nossa aula sobre Grécia, né, que nós falamos em relação aos Jogos Olímpicos, que eles foram proibidos agora no século IV, eles só vão voltar depois no século XIX, quando os franceses vão sugerir a volta, o Barão de Coubertin, que era um historiador, filósofo francês, ele vai sugerir a volta dos Jogos Olímpicos. E aí começa, então, a segunda edição, digamos, das Olimpíadas, chamadas Olimpíadas dos Tempos Modernos. Então, a partir de 380, o cristianismo se torna a religião oficial de Roma.
É por isso, inclusive, que a sede da Igreja Católica Mundial fica em Roma, ali num pequeno... É um estado independente chamado Vaticano. Quando a gente estudar, eu acho que no terceiro ano, vocês vão estudar sobre o fascismo, o nazismo. Vocês devem se lembrar do ano passado, do nono ano, nós falamos sobre isso. Então, Benito Mussolini, que era o governador da Itália na época, 1929, né, era o presidente da Itália, ele vai fazer um acordo com o Papa e, em troca do apoio do Papa, da bênção do Papa, ele vai doar para a Igreja o território do Vaticano. Então, a partir daí, o Vaticano passa a ser um território independente. É como se fosse um pequeno reino dentro da Itália, dentro da cidade de Roma. E a partir daqui, então, do Édito Tessalônico, o cristianismo passa a ser religião oficial de Roma. Agora todos tinham que ser cristãos. Quem não fosse cristão é que seria punido agora. E surge a partir daí, então, a Igreja Católica. Católico, católica, é um termo em latim que significa universal. Por quê? Porque todos os romanos, obrigatoriamente, teriam que aderir ao catolicismo, que é a primeira religião cristã. Então, a primeira igreja católica, a primeira igreja cristã é a Igreja Católica. Professor, mas o cristianismo já não existia antes? Sim. E vou dizer uma coisa para vocês. O cristianismo adotado em Roma, adotado pelos romanos, ele é bem diferente do cristianismo primitivo, do verdadeiro cristianismo, do cristianismo de Cristo e de seus apóstolos, de seus seguidores, tá? Dos seguidores primeiros ali, digamos, que conviveram com ele. Porque Jesus Cristo pregava a pobreza. Então, o que ele dizia às pessoas ricas? Olha, se você quiser ser de Deus realmente, se você quiser ter a sua alma salva, pega tudo que é teu, doa aos pobres e me siga. Quer dizer, a ideia da pobreza está bem longe da igreja que foi criada pelos romanos, da Igreja Católica. Pelo contrário, a Igreja Católica era exuberante, era uma igreja muito rica, é até hoje. E eles passam a construir templos maravilhosos, folheados a ouro para todo lado, entenderam? Então, a ideia de pobreza do cristianismo primitivo foi deixada de lado. Mas é uma igreja, evidentemente, fundada com base no ideal cristão do amor ao próximo e aquela coisa toda. Só que o ideal de pobreza, talvez alguns santos da igreja tenham levado isso muito a sério, como o caso de São Francisco, por exemplo. Durante a Idade Média, que o cristianismo se fortaleceu em toda a Europa, e não só em Roma, nós tivemos algumas ordens religiosas que pregavam eram chamadas de ordens mendicantes. Então, a ordem dos franciscanos, os beneditinos, né, os dominicanos, eles defendiam essa ideia de que a igreja deveria ser pobre como Cristo era pobre. Tem um filme muito bacana, se vocês quiserem assistir, chama-se O Nome da Rosa. Esse filme conta um pouco da história da igreja medieval e desse debate. Alguns bispos e papas eram a favor da igreja rica. Né? Diziam que a única forma da igreja prosperar e a palavra de Deus se espalhar pelo mundo era a igreja sendo rica. E outros eram a favor que a igreja fosse tão pobre como Cristo, certo?